Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem conseguir se assentar, fique à vontade. Senão, tem que dar um jeitinho de ficar em pé mesmo. Se você quiser ficar mais próximo, a gente vai compartilhar a palavra. Nós estamos sem microfone e a minha voz também não está 100% em função da gripe. Nós entendemos que o momento de compartilhar a palavra ele é o centro do culto a Deus. O momento principal de um culto é quando a palavra do Senhor é anunciada. Então, amados, eu peço a sua atenção, porque a palavra ela é a única que pode transformar vidas. E eu gostaria de começar fazendo uma pequena pergunta, uma reflexão. O batismo salva? Nós sabemos que não. O batismo não salva. O batismo é para os salvos. É para aqueles que já compreenderam quem é o Senhor Jesus Cristo e o receberam como Salvador da sua vida. Confessaram publicamente. Então o batismo ele é um simbolismo externo de alguma coisa que já aconteceu no coração daquele que vai ser batizado. Que é justamente a fé no Senhor Jesus Cristo. Não é necessário a pessoa ser batizada para ser salva, mas aqueles que já creram, que receberam a Cristo como Senhor Salvador, eles devem, por obediência à palavra, serem batizados, como um gesto público da sua profissão de fé. Nós temos, por exemplo, 2 exemplos básicos na Bíblia. O primeiro exemplo, ele é aquele malfeitor, o ladrão que foi crucificado junto com Jesus Cristo. Estava ali no momento final da sua vida e, a princípio, os dois estavam ali insultando a Jesus, mas um deles, ele é tocado naquele momento e ele começa a compreender que aquele que estava ao seu lado, ali no meio, não era um simples homem, mas era verdadeiramente o Filho de Deus. E enquanto um dos ladrões continuou zombando, ele faz uma confissão. As palavras dele expressam um arrependimento. A gente pode ver no texto de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39 ao 43, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, um dos malfeitores, durante aquele momento, ele passa a reconhecer que Jesus não era simplesmente um homem que estava sendo crucificado por algum motivo qualquer. E ele começa a repreender o próprio que estava ali junto com ele: você não teme a Deus estando sob igual sentença? Em seguida ele faz uma confissão: olha, nós estamos aqui recebendo o castigo pelos nossos atos. Naquele momento, aquele ladrão, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que a justiça do homem era justa sobre a vida dele por causa do mal que ele tinha praticado. E a gente compreende aí uma condição de arrependimento. E em seguida, ele se dirige, ele se volta para Jesus. E ele pede para que Jesus lembrasse dele quando viesse no teu reino. Ele reconhece Jesus como rei. Ele reconhece Jesus como alguém que poderia ser mais do que um simples homem, mas um Salvador. E não havia possibilidade daquele ladrão ser batizado. E Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele morreu ali naquela cruz com a certeza da sua salvação. Algo tremendo. Não é muito diferente para nós, amados. Todo batismo ele tem que passar primeiro pela pregação da palavra. Alguém tem que falar de Jesus para nós. Para aquele homem, o próprio Jesus estava ali, o testemunho vivo. Em seguida, tem que passar por uma condição de arrependimento. Alguém fala do Evangelho para você, você se reconhece como pecador
dependente da graça e da salvação de Cristo. E depois do arrependimento, não basta parar no arrependimento, a necessidade de você receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Tudo isso aconteceu naquele curto momento e aquele homem foi salvo. Depois disso, a própria palavra, o próprio Senhor Jesus diz, quando ele diz lá a ordem para a evangelização: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordem direta de Jesus. Por isso que a igreja, tendo oportunidade, ela batiza aqueles que já creram, aqueles que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Então nós estamos fazendo isso no ato de obediência a essa ordem de Jesus Cristo também. O outro exemplo é um pouco diferente, está lá em Atos capítulo 8, quando Filipe está pregando uma multidão na cidade de Samaria, muitas pessoas se convertem, e de repente o Espírito tira Filipe e leva ele para uma região deserta para pregar para um único homem. Veja a importância de uma alma, um único homem. E aquele homem estava voltando, ele havia ido prestar culto em Jerusalém, ele era um etíope convertido ao judaísmo, mas ele não conhecia ainda o Evangelho de Jesus Cristo. E ele está voltando, lendo o livro do profeta Isaías, e aí, de uma maneira sobrenatural, Deus leva Filipe até onde estava aquela carruagem. Ele era um homem importante no seu país, era o primeiro-ministro, a gente pode dizer assim, da Etiópia. E naquele momento, Filipe caminha do lado da carruagem e ouve ele lendo o livro do profeta Isaías e pergunta para ele: você compreende o que você está lendo? Ele disse: não, se ninguém me explicar, eu não vou compreender. O texto fala do próprio autor ou de algum outro? E aí Filipe sobe na carruagem e apresenta o Evangelho de Jesus Cristo para aquele homem, o eunuco. Naquele momento, o homem tem a revelação. Ele compreende quem era Jesus e ele deseja servir a Cristo. E em dado momento eles passam com a carruagem do lado de um lugar que tinha talvez um lago, um pouco de água. E ele diz ali para Filipe: olha, aqui a água que impede que eu seja batizado. Aqui a água que impede que eu seja batizado. Imediatamente ele já sentiu o desejo de ser batizado. E aí Filipe diz: nada impede. Eles param e ele é batizado. Não precisou fazer classe de catecúmeno, não precisou de um ensino especial, ele simplesmente precisou crer e receber a Cristo como Senhor e Salvador. Porque nós, como igreja, temos um momento, uma classe, um estudo, porque ajuda. Você desenvolver a palavra vai ajudar no teu desenvolvimento espiritual, no teu crescimento. E nós fazemos aí, no mínimo, 7 aulas, falando sobre o batismo, para que aquela pessoa que for batizada, ela tenha uma convicção plena do que é o batismo. Senão vai só tomar um banho de piscina. Se não compreender a profundidade do que é crer em Jesus Cristo, o batismo vai ser um banho de piscina. Então esses dois exemplos tipificam a importância do batismo e a necessidade ou não da água. E depois também, eu quero compartilhar um texto que está em Romanos, capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Levar a palavra. É impossível que alguém seja convertido se ele não ouvir o Evangelho. E a missão de falar não é só do pastor, do presbítero, daquele que prega, ou do missionário no campo. É de cada um de nós. Todos nós temos essa missão de levar o plano de salvação para aqueles que ainda não foram salvos. E lá em Romanos capítulo 10, no versículo 13 ao 15, Paulo diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É necessário invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas como invocarão naquele que não creram? Como vão crer naquele de quem nada ouviram? Não tem como você crer em alguém se você não ouviu nada a respeito dessa pessoa. Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quem são os enviados? Cada um de nós que nascemos de novo. Todos nós somos enviados. Ide pelo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
O nosso tema na Igreja Manaim é alcançando o próximo mais próximo. Então você precisa ser um missionário, ir para o campo? Não. Precisa fazer um seminário, ser pastor para pregar? Não. No teu meio de vida, as pessoas com quem você convive, pessoas que você trabalha, pessoas no seu dia a dia, que você sabe que ainda não se renderam a Cristo verdadeiramente. Todo mundo fala que é cristão. Eu conheço a Cristo, né? Mas será que rendeu a sua vida a Cristo? É isso que nós temos que levar as pessoas a terem conhecimento. A necessidade, a importância de se renderem, se entregarem a Cristo, de reconhecerem os seus pecados e que Ele é o Salvador, o único que pode mudar aquela situação de vida, como mudou a nossa um dia. Então essa missão é nossa, igreja. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Quem está mais próximo? Eu vejo, eu estava no grupo familiar na quinta-feira, estava dando um testemunho, eu acabei citando um dos irmãos, foi o próprio Márcio, o Márcio Pedro. Ele teve o privilégio de acompanhar a Rose, né, e participar do batismo dela. Eu convidei ele para acompanhar a Dona Lúcia, de participar, próximo, mais próximo, evangelizando a família, que é o campo missionário mais difícil, né? A família é o campo missionário mais difícil, né? Eu e minha mãe que diga, né? Teu irmão que ainda não é convertido. Como é duro, né? Sempre tem um que parece que é mais duro ali, né? Mas a nossa intercessão e a nossa insistência e a misericórdia de Deus um dia alcança. Um dia aquele coração de pedra se transforma num coração de carne, né? E recebe a Cristo. Se cada um de nós alcançássemos uma pessoa, né? Fôssemos um instrumento para levar uma pessoa por ano. Eu já disse isso na igreja, né? Se cada um trouxesse mais um, nós íamos ter que procurar outro salão, porque não caberiam ali, né? Ali cabe no máximo 220 pessoas apertando. Se dobrasse, ia ter que ir para outro lugar, né? O que seria uma bênção. Muitas vezes pregamos e as pessoas vão para outras denominações, não importa, né? Desde que seja uma igreja cristã, parte do reino de Cristo, não tem problema, né? O problema, o fruto é para o reino, né? Mas se tiver a oportunidade de caminhar junto, é bênção para a igreja local, né? Então, amados, a importância de nós levarmos a palavra. E o outro texto, Romanos capítulo 6, 3 a 5. Romanos 6, 3 a 5. O apóstolo Paulo ele faz uma colocação interessante. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Paulo estava fazendo uma comparação da morte e da ressurreição de Jesus Cristo em relação à nossa morte e à nossa futura ressurreição em corpo glorificado. Mas há um outro sentido também nessa passagem, que é o sentido da nossa morte para a nossa velha natureza e do nosso novo nascimento, a nova natureza que nós recebemos de Cristo. Nós não batizamos apenas nas águas por um costume ou por uma tradição qualquer, né? Há pelo menos dois motivos, né, importantes, o porquê que algumas denominações batizam por imersão. O primeiro é porque Cristo foi batizado dessa forma, nas águas do Jordão. Mas esse nem é o principal. Não é só porque Cristo foi batizado assim nas águas do Jordão que nós batizamos nas águas. O sentido mais profundo está relacionado a esse gesto de você imergir na água, simbolizando a morte para a velha vida que você tinha antes, que nós tivemos antes. A imersão na água, ela simboliza o teu sepultamento para você mesmo. Estou morrendo para aquilo que eu era. Estou deixando de ser aquela pessoa que eu fui. Agora eu sou uma nova criatura em Cristo. Esse é o sentido mais profundo do batismo por imersão, no meu entender, né, o que a gente tem ensinado.
O gesto de você ser sepultado. Paulo mesmo diz, eu morri para Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo se sentia alguém que havia passado por uma morte, uma espécie de morte. E nós precisamos viver a morte da nossa velha natureza, para que a gente possa ser um cristão autêntico. Depois o gesto de você trazer das águas, ele logicamente simboliza a tua nova vida. Ressuscitou, nasceu de novo. Não é esse o termo que a gente usa, né? Nasceu de novo. O nascimento das águas que purificaram. Então há todo um simbolismo profundo dentro dessa colocação. Por isso que a gente opta pelo batismo nas águas, sem, no entanto, descartar o batismo por aspersão. Eu mesmo tive uma oportunidade de fazer um batismo por aspersão na igreja, uma situação assim bem inusitada. Um rapaz entrou lá, me procurou pela manhã por telefone, não sei nem como ele descobriu o telefone da igreja. Ele marcou para conversar à tarde. Pela voz, eu já percebi que se tratava de um homossexual. Eu recebi ele à tarde na igreja, comecei a conversar com ele. Era um rapaz convertido, confessando toda a vida de pecado que ele tinha vivido. E ainda dizendo que ele tinha pouco tempo de vida, porque o tratamento dele havia sido liberado até pelo hospital para ele morrer com a família. Já estava numa fase terminal, uma condição bem ruim, muito fraca. E conversando com ele, a grande dificuldade daquele moço era saber se realmente ele era perdoado. Tantos anos da vida de pecado que ele não conseguia entender se ele poderia ser perdoado. E aí o Espírito Santo nos levou a pegar alguns textos da palavra e a dizer para ele, olha, o perdão de Cristo pode te alcançar, ainda que você tenha sido um homicida, um estuprador, ou tenha feito o pior pecado. Se você se arrependeu, verdadeiramente recebeu a Cristo como Senhor, tudo isso eu fiz. Uma enfermeira crente no hospital já tinha conduzido ele a compreender aquilo. A dificuldade era saber se ele queria ter uma convicção do perdão de Deus. E aí ele falou, olha, eu queria ser batizado, eu nunca fui batizado. Bom, a gente não tinha condição de levar para uma piscina ou para um lugar para batizar nas águas. Naquela ocasião, o meu irmão estava de férias, eu chamei ele, e nós dois ali, na mesa, na salinha mesmo, na secretaria ali da igreja, a gente pegou uma bacia, derramou água na cabeça daquele moço, batizamos ele, despedimos, e eu creio que pela fé era um rapaz salvo, independente da vida que ele tinha levado. Então, amados, quando a gente olha para a profundidade da graça de Cristo, a graça ela pode alcançar até o mais vil dos pecadores. E, na verdade, não tinha muita diferença entre aquilo que eu fui um dia, o que vocês foram, e aquele moço. Porque todo pecado faz separação entre nós e Deus. É lógico que alguns têm uma consequência muito grande. Um pecado que gera uma consequência terrível. Outros não geram tanta consequência a nível natural, mas no espiritual ele faz separação de Deus. A necessidade de arrependimento igual. A graça de Cristo, ela é abundante para todo aquele que se arrepende. Então, nós frisamos isso nas aulas do batismo, a importância de você se reconhecer como pecador. O orgulho tem fechado a porta para a conversão de muitas vidas. As pessoas se acham muito boas. Eu não preciso disso, eu já tenho a Cristo. Eu não mato, não roubo, eu levo uma vida digna, trabalho, eu sou moralmente uma pessoa ótima. Pode ser tudo isso, mas isso não salva. Pode ser o maior benfeitor, eu dou 90% do meu pagamento para a obra, para socorrer pessoas necessitadas, eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Se Cristo não estiver no centro da sua vida, toda boa obra é em vão. É em vão. Embora Deus está de olho nas boas obras. Também aquele que se diz, eu já sou batizado, eu sou cristão, mas a vida dele não é acompanhada de boas obras, a gente duvida da conversão. Não foi uma conversão genuína, porque uma conversão genuína, a vida da pessoa ela tem que ser acompanhada de boas obras. A pessoa passa a fazer o bem por prazer, naturalmente. Então tudo isso está envolvido, para você se autoavaliar se você verdadeiramente é nascido de novo, é um cristão genuíno.
E aqueles que nasceram de novo, que passaram a ter essa transformação na vida, eles podem dormir tranquilo com a certeza da sua salvação. Uma vez falando de certeza de salvação para um cunhado muito querido, ele falou assim: isso é presunção. Nós éramos da mesma denominação, católicos juntos, de carteirinha, praticantes, firmes. Eu já havia deixado o catolicismo. E esse cunhado querido, a gente entrou numa discussão. É presunção você falar que tem certeza da salvação. E mesmo eu citando o texto de Romanos 10, ele não compreendeu. Mas não é presunção, amados. Nós podemos dizer: eu tenho certeza da minha salvação. O dia que romper o fio de prata, o dia que eu morrer, eu sei para onde eu vou. Não vou ficar na dúvida. Não vou ficar naquela de, eu vou para um lugar, vai pesar meu pecado, pesar a minha boa obra na balança, o lado que pender onde eu vou. Não é assim. Nós temos que ter em vida fé plena e certeza da nossa salvação. Sabemos para onde nós vamos. Esse é um evangelho genuíno. A palavra testifica isso em várias passagens. Uma prova de que você é nascido de novo, olha para trás. Vê se você está praticando a mesma vida que você fazia antes. Dá uma olhadinha para trás. Se você está exatamente igual antes, então você ainda não nasceu de novo. Se você continua nos mesmos pecados, na mesma maldade, no mesmo rancor, no mesmo orgulho, então tudo aquilo que você está vivendo é religiosidade. Religiosidade não leva ninguém para o céu. Mas se você percebeu que mudou a sua vida, a maneira de falar mudou, já não é mais uma pessoa tão irada, já não é orgulhoso, é quebrantado, tem dependência de Deus em tudo que faz, busca a direção de Deus. Não é do dia para a noite, mas você consegue perceber no decorrer da tua caminhada as transformações que vão acontecendo. E a gente pode olhar para trás e ver, graças a Deus, eu não sou mais aquela pessoa, não estou mais preso àquele vício, não vivo mais do jeito que eu vivia antes. A gente vai vendo essa diferença, então a gente sabe que o Espírito Santo está agindo para nos levar a essa santificação, a essa transformação da nossa vida. Quando nós pecamos hoje, o que acontece? Você fica feliz comemorando o pecado? Nossa, que gostoso. O pecado é gostoso. Se é uma coisa prazerosa, é um pecado. Mas quando nós pecamos hoje, imediatamente o Espírito Santo já começa a agir e nos incomodar para nos levar para o arrependimento. Olha, dobre o teu joelho, peça perdão ao Senhor. Você sabe que você errou, você sabe que você pecou. Às vezes uma atitude que a gente fala, uma palavra, às vezes uma conversa, uma discussão em casa, fala de uma maneira ríspida com a esposa ou com o filho, imediatamente já percebe: nossa, me desculpa, não devia ter falado isso. Por quê? Porque o Espírito Santo está agindo ali no teu coração, na tua alma, te mostrando que você fez algo errado. Isso também é prova de que você é nascido de novo. O Espírito Santo está agindo. A pessoa que peca deliberadamente, ela não tem o Espírito Santo nela. Ela não sente esse arrependimento. Talvez sinta um remorso, mas arrependimento não. Aquilo de você querer mudar, falar: não vou mais fazer isso. Ou: Senhor, me ajuda para que eu não faça mais isso. Então isso são provas de que verdadeiramente nascemos de novo. E só deve ser batizado aquele que tem sentido isso na sua vida, que tem sentido essa transformação. Por que não batizamos crianças? É uma outra pergunta comum. Porque a criança, por mais pura e inocente que ela seja, ela não consegue ter essa convicção de fé. E não é a fé dos pais que vai salvar o filho. Se o meu filho não tiver um momento dele com Deus, de arrependimento, de conversão, não é a minha fé que vai salvar ele. A minha obrigação como pai é conduzi-lo no caminho de Deus, apontar: olha, esse é o caminho, levá-lo para a igreja para aprender a palavra, para crescer espiritualmente. Mas ele vai ter que fazer a decisão pessoal dele. Quando ele for confrontado um dia pela palavra, ele vai ter que sentar e dizer: olha, realmente, até hoje eu só nasci no lar evangélico, cresci no lar evangélico, mas não tive ainda esse encontro verdadeiro com Cristo, a ponto de eu abandonar o estilo de vida ruim que eu vivia. Há muitos filhos de líderes evangélicos que levam uma vida devassa. Está no culto todo domingo, mas não perde as oportunidades do mundo.
Então não é um nascido de novo, não experimentou essa transformação, não teve essa experiência transformadora. Então não adianta batizar a criança. Mas e se a criança morrer sem ser batizada? Ela vai para o céu na linha direta. Ela não tem ainda... Jesus foi batizado adulto, nem foi com 12 anos, foi com 30 anos, no início do seu ministério. Por quê? Para que você seja batizado, você precisa crer em Cristo e precisa ter consciência, discernimento para ter essa decisão, para entregar a sua vida a Cristo. Por isso que nós não consideramos batizar uma criança. Apresentamos, oramos, consagramos ao Senhor, mas não batizamos. Na hora que tiver consciência para começar a participar de uma classe, onde ele vai compreender o que é o novo nascimento, passar pelo processo, aí sim é batizado. E se morrer antes não tem problema. Não é o batismo que salva. É só depois dessa consciência em Cristo. Ainda por um último versículo, ou melhor, mais 2 versículos, 1 Coríntios 12, 12 e 13. O batismo serve também para nos inserir como membros do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é formado por todos os cristãos genuínos de todas as denominações verdadeiramente cristãs. Por que verdadeiramente cristãs? Porque existem igrejas pseudo-cristãs. A fachada é de cristianismo, mas são seitas. Mas as verdadeiras denominações que têm a Cristo como único Senhor e Salvador, os salvos dessas igrejas fazem parte do corpo de Cristo. Os salvos das gerações passadas fazem parte do corpo de Cristo. O batismo ele nos insere no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13, Paulo está falando da unidade da igreja. Ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então nós fomos batizados em um corpo. Pelo Espírito de Deus nós nos tornamos uma unidade. Então nós somos inseridos no corpo de Cristo. A igreja é uma representante do corpo de Cristo. A igreja, no sentido geral, ela é o próprio corpo. As denominações são representantes. Então, amados, o batismo também ele serve para inserir um novo membro. A gente, quando batiza, no final do culto hoje, esses irmãos vão lá, vão preencher a ficha de membresia, assinar que concordam com a Bíblia sendo sua única regra de fé e prática. Na nossa ficha de inscrição está lá que você concorda também com as doutrinas ensinadas pela Palavra de Deus. E depois também com as questões administrativas da igreja que você escolheu para congregar. Então você também está assumindo concordar com o estatuto e com o regimento interno, a ordem de disciplina da igreja. Essa parte administrativa ela muda de uma denominação para outra. Algumas mudanças, alguns usos e costumes. Mas a minha igreja, as mulheres têm que usar obrigatoriamente a saia. Se você se dá bem e gosta de lá, fica lá, mas obedece o que aquela igreja coloca como regra. Na nossa não tem essa obrigatoriedade. Mas algumas denominações cristãs fiéis têm. É o uso e costume deles. Isso é questão de importância de salvação? Não. E existem denominações para todo tipo. Você se sente bem nessa igreja que é mais barulhenta, agitada, o louvor é... Você se sente bem naquela outra que segue uma linha independente. Mas se você escolheu uma onde você vai congregar, seja fiel. Tenha aliança com a igreja que você congrega. Seja um mantenedor da igreja que você congregue. Seja fiel em dízimos e ofertas. Auxilie. Faça parte das obras também. Tudo isso, amados. Para quê? Para que a gente tenha um testemunho fiel. Para que as pessoas que olhem para nós, elas possam dizer assim, olha, eu quero ser como ele, como ela. Quero ser como essa pessoa porque tem diferença, eu vejo diferença na vida dela.
Muitas pessoas se convertem apenas vendo as nossas atitudes. A diferença que a gente faz no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, a consideração que as pessoas têm por você, por saber que você é diferente. Então isso é importantíssimo. O nosso testemunho, ele é algo muito forte. Eu lembro que antes da minha conversão, na empresa que eu trabalhava, eu era um dos cabeças da rodinha dos escarnecedores, né? A gente terminava o almoço, juntava a galera ali e ficava 40 minutos contando piada e rindo, e não era piada agradável não, era piada suja. E a gente se divertia com aquilo. Aí passou um tempo, fui convertido a Cristo, aquilo já me fazia mal, comecei a me afastar, perdi vários amigos, vários colegas, depois voltaram a ter uma amizade diferente comigo. Só que tinha uma coisa, passado algum tempo, quando algum deles entrava numa situação de crise, algum problema, era a mim que eles iam procurar para conversar, pedir um aconselhamento, trocar uma ideia. Então havia já uma diferença. Isso tem que ser na nossa vida, no nosso dia a dia. As pessoas têm que ver essa diferença. Amém? A gente termina aqui essa colocação da palavra de Deus, e que cada um de nós possamos refletir sempre nessa palavra. Eu sei que para muitos é uma palavra bastante conhecida, a gente normalmente usa esses textos em cada celebração do batismo. Alguns desses versículos a gente usa normalmente numa pregação, porém a palavra de Deus, ela sempre nos traz de volta. Às vezes a gente dá uma balançada, né? Esfria espiritualmente, já não ora mais como orava, já não tem momentos frequentes de intimidade com Deus, né? A palavra de Deus, ela nos traz de volta. Ela é sempre um referencial para todos nós, né? Ela é a salvação para aqueles que não foram salvos, e ela é a luz para o caminho daquele que já foi salvo, né? Nos direciona, né? Nos traz de volta. Amém?